Boa noite a todos. Nós estamos no roteiro 5 do livro 2, módulo 3 do EAD, Ensinos por Parábolas. Hoje a parábola a ser estudada é a candeia. O texto evangélico é do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 33 a 36, ele diz assim: E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. A doutrina espírita, ela tem esse compromisso, de continuar divulgando os ensinos do Evangelho de Jesus. O Emmanuel tem até uma frase muito importante que diz que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina é divulgar os seus ensinamentos, porque através dos ensinamentos da doutrina espírita, as pessoas elas são consoladas. A gente está sempre falando, cuidado, a doutrina espírita não é ameaçadora, ela não traz revelações para agitar o coração das pessoas, mas consoladora. Em que sentido que ela é consoladora? Na medida que ela coloca a pessoa a par dos acontecimentos, ela explica as razões, os porquês que está acontecendo aquilo com a pessoa e o porquê, as razões que está acontecendo aquilo com o planeta, mostrando que se a pessoa tiver paciência, tolerância e persistir no bem, ela vai passar por aquela fase e ela vai desfrutar como recompensa no futuro de sensações agradáveis, vai, alcançar as bênçãos que ela está procurando. Mas aqui, algumas pessoas, quando lê a parábola da candeia, falam, mas Jesus fala que é para a gente colocar a luz no mais alto para que todos possam ver, e a luz, que nós entendemos aqui, é o ensinamento. Então por que ele mesmo falava em parábola? Porque a parábola, ela é uma alegoria, ela não é um ensino direto. Para trazer um ensinamento, Jesus contava uma história, ele usava figuras, personagens. Então, se ele mesmo fala que nós temos que colocar os ensinamentos de uma maneira que todos possam compreender, por que ele mesmo falava em parábola? Quer dizer, por que o ensinamento espiritual que ele trouxe muitas vezes esteve escondido atrás dessas parábolas, dessas figuras, desses símbolos, dessas alegorias, desses códigos? Hoje tem-se um cuidado muito grande nas casas espíritas para que o ensino seja feito da maneira mais fácil que todos possam compreender. Lembra do Chico? Ele falava: a doutrina espírita sem o Evangelho de Jesus, ela não alcança o seu objetivo primordial, que é de elevar as almas. E o compromisso das casas espíritas é de divulgar o Evangelho de Jesus da forma mais simples possível. Aí algumas pessoas falam, mas então eu não posso estudar os livros de filosofia, os livros científicos? Deve.
Porque para você poder explicar o Evangelho da forma mais simples, que todos possam compreender, você tem que ter bagagem, você tem que ter conhecimento. Você vê que coisa? Se você não tem bagagem, não tem informação, não se acultura, você não consegue descer a todos os níveis de compreensão. O problema é quando a gente começa a usar uma linguagem, uma maneira de se expressar, que vai excluindo as pessoas, elas não vão entendendo o que está sendo dito aí, só pequenos grupos começam a entender e o resto fica à margem daquele conhecimento. Quando a luz, ela é para ser colocada num ponto em que todos, em qualquer direção, em qualquer sentido, possa clarear a sua mente, clarear os seus sentimentos e continuar, apesar das provas difíceis e amargas que a gente tem enfrentado e que vamos ainda enfrentar. Agora vamos ver parte por parte. Descendo o Cristo das esferas de luz da espiritualidade superior, a Terra teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem enérgica e suave de Jesus, a quanto lhes herdaram o patrimônio evangélico, trazido ao mundo ao preço do seu próprio sacrifício. A infinita ternura da sua angelical alma sugere-nos incisiva e amorosamente o esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. O interesse do Senhor é o de que os seus discípulos de ontem, de hoje e de qualquer tempo sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. O Evangelho aí está, como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com seus ensinos eternos. O Espiritismo em particular, como reviviscência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. Pode-se perguntar: de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, se lhe não faltam os elementos de renovação plena, integral e positiva? Então está aí, está dizendo assim, que o Cristo, ele veio das esferas mais elevadas, que a gente não consegue nem calcular. Ficar falando, querer descobrir de onde Jesus veio, qual a altura dele, para nós seria cogitações que não nos levaria para lugar nenhum. Por quê? Para a gente poder compreender a dimensão de onde Jesus está, de onde ele vem, nós teríamos que alcançar a condição espiritual dele. E para alcançar a condição espiritual de Jesus, nós temos que subir nas escalas dos Espíritos, alcançar a escala onde ele está, que é de Cristo. Então veja o nosso posicionamento e veja as escaladas que nós temos que fazer. A humanidade, na sua maioria, ela está na categoria dos espíritos imperfeitos. Tem que subir para a escala dos espíritos bons e depois para dos espíritos puros. Quando estiver nessa categoria de espírito puro, aí mais uma jornada, mais uma caminhada para alcançar a condição de Cristo. Então, como é que nós, como espíritos imperfeitos que somos, que ainda raciocinamos como o homem da terra raciocina, vai conseguir sondar o pensamento do Cristo? É difícil. Mas ele desce das alturas. Você vê que coisa? Um espírito de maior envergadura e fala para todos. Fala de modo que todos e qualquer um que tenha contato com ele
tanto os que tiveram contato com a pessoa dele, como os que têm agora contato com a continuidade dos seus ensinamentos, sempre tira alguma coisa para si, para a sua vida. Então, qual é a missão de Jesus? Foi muito confundida, né? Até mesmo nas escolas religiosas, cada um acha que Jesus veio cumprir uma missão aqui. Às vezes difere. Vê que tem gente que fala, e tem religião que fala que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Como para essas pessoas que Jesus teria vindo tirar o pecado do mundo? Jesus, sendo filho de Deus, nasceu na terra e na cruz todos os pecados foram perdoados. Este é o entendimento das pessoas. Então, para ela, a salvação é simplesmente se converter a uma religião e se admitir seguidor de Jesus. Quando para nós aqui a compreensão é de que Jesus veio trazer um conjunto de ensinamentos para que as pessoas, se apropriando de acordo com o que ele pode, que uns conseguem entender um pouquinho, outros conseguem entender um pouco mais, outros conseguem aprofundar, de acordo com aquilo que ele pode aprender a assimilar, para ele se moralizar, evangelizando o pensamento e sentimento, automaticamente ele passa para uma outra faixa de espiritualidade. E as trevas já não conseguem mais alcançar. Na medida em que nós nos convertemos ao grande bem, que é o ensinamento do Evangelho, nós paramos de produzir erros, de produzir equívoco, pecado, não porque os outros mandam, não porque as pessoas ameaçam, mas porque a gente tem consciência disso. A gente sente dentro da nossa alma que começa a se aproximar, entrar em comunhão com Deus, com toda a sua pureza, com toda a sua dignidade. A gente começa então a querer participar dessa transformação, dessa modificação do planeta, um planeta melhor. É dessa maneira que nós entendemos que o Cristo de Deus tira os pecados do mundo, na medida em que cada homem, entendendo o Evangelho, compreendendo como é que funcionam as leis espirituais, vai vivenciando essas leis espirituais e vai tendo mais respeito consigo mesmo, mais respeito com o próximo, com a natureza, com Deus. Aí o pecado vai desaparecendo do mundo. Por quê? Uma pessoa assim, uma pessoa que incorporou o Evangelho, ela deixa de ser egoísta, ela não pensa só em si, ela pensa nos outros, ela pensa no planeta como uma moradia para todos, ela pensa na humanidade como a sua família. Então não tem diferença alguém que está dentro da sua casa e alguém que esteja fora, todos são vistos por este ser cristianizado, evangelizado, né? Como um verdadeiro irmão. Agora vamos pela parábola. O versículo 33 desse capítulo 11 de Lucas diz assim: E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então naquela época em que Jesus andava ali pela Palestina, tinha uma peça que chamava alqueire. Essa peça servia para medir, para dosar, né? Era medida de cereais, de grãos, igual hoje a gente tem a balança para ver a massa de 1 quilo, 2 quilos. Eles tinham como se fosse um vaso, uma caneca, né? Eu lembro quando a gente vendia jabuticaba, nós tínhamos jabuticaba nos quintal das casas, aí a gente ia vender para ter dinheiro para comprar picolé. Então o que a gente fazia? A gente não sabia qual era a quantidade, a gente pegava uma lata de óleo vazia e a gente vendia por lata, né? Por litro. Então esse alqueire seria isso, um medidor. Então Jesus estava ali explicando, ensinando, ele viu o medidor, aí ele falou: olha gente, ninguém acende uma vela, uma lamparina, um lampião e coloca esse alqueire em cima. Qual é o propósito disso?
de você acender uma luz e cobrir ela. Ninguém faz isso daí. Ninguém pega acende uma vela e coloca ela debaixo da cama. Qual é o propósito da candeia? É iluminar. Para que serve iluminar? Para a gente ver o que tem ao nosso redor, para que a gente possa se direcionar sem perigo de tropeçar, de cair, de trombar nos móveis. Se é numa estrada, para ver os buracos, os obstáculos, as pedras, as serpentes, os animais que estão perigosos no caminho. Então ele começa a parábola falando isso. Agora, o que a gente vai entender como luz aqui? O conhecimento, o ensinamento. Então não adianta nada eu ter um conhecimento, eu venho aqui na casa espírita, eu estudo o evangelho, eu ouço uma palestra, se eu não passo adiante esse ensinamento, ele não está servindo. E algumas pessoas então alegam, mas eu não sou palestrante. Criou-se uma dificuldade muito grande nas casas espíritas. Por quê? Criou-se as tribunas. Então parece que para a pessoa ir falar alguma coisa tem que ser muito importante. É uma dificuldade, porque no cristianismo primitivo não era assim. Era um grupo de irmãos, aquele que se sentia inspirado, com vontade, ele falava. Normalmente ele falava daquilo que ele viu Jesus falar ou fazer, ou alguém que viu Jesus falar ou fazer, e ele divulgava. Se a outra pessoa entendesse diferente, ela falava: olha gente, não é bem assim. Ou ela falava do jeito que ela compreendeu. E o ensino ia passando de um para o outro, de um para o outro, de outro para o outro. Hoje nós criamos uma tradição, que é bem parecido com um dogma. Se a pessoa então ela não falar o português fluente, corretinho, aí fica mais difícil ainda. E é assim que é para ser? Não é. Então quando a gente fala de pôr essa luz para funcionar, não precisa ser só na palestra, pode ser na conversa. Quando a gente está na fila do banco, na feirinha lá do supermercado, e surge algum assunto, a gente coloca o ensinamento em ação. Mas a gente tem vergonha. 2 ou 3 está falando coisas pessimistas, a gente tem vergonha de colocar o certo, que é o ensinamento, não é? Ou a gente se cala, ou a gente fala o que a pessoa está falando só para entrar no bolo. Então a pessoa fala: nossa, como que os preços subiram, como que está difícil o mundo, quanta violência. Ao invés da gente falar, qual foi o ensinamento da quarta-feira passada? Quando as coisas aparecerem muito ruim, é que vai ficar bom. A gente fala isso para os outros, a gente tem vergonha. Então pôr a luz no mais alto é dizer: gente, chegou na época boa. Não que se deva ter crime, barbárie, violência, mas porque estava profetizado que quando tudo isso acontecesse, os dias ruins já estariam desaparecendo, a coisa vai ficar boa. E a gente não fala. É o que Jesus está falando. Olha, ninguém acende uma candeia e a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Ocorre um desastre, um acidente coletivo, lógico que a gente não pode ser frio e chegar e falar: não é assim mesmo, tinha que acontecer. Isso é terrível. Fazer isso é bom ficar com a boca fechadinha mesmo. Mas a gente pode, quando dá uma brecha, para falar assim: Deus, Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele está acolhendo todos esses irmãos, a vida continua, a família vai ter força, porque os anjos do Senhor não desamparam ninguém. Veja que não é, então, quando a gente fala de transmitir o ensinamento, não é só na palestra, é na vida, na vivência. Está claro neste versículo que pessoas conscientes sabem que todo o conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deva permanecer oculto, mas ser amplamente divulgado. A candeia simboliza instrumento de iluminação, cuja chama alimenta
alimentada pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão reinante. Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta as trevas da ignorância existente na humanidade. Os espíritos superiores não mantêm oculto os conhecimentos que possui, mas disponibiliza a qualquer pessoa. Olha que coisa mais linda esse ensinamento. Ele diz aqui que a candeia está queimando o óleo, e ao queimar o óleo, ela libera luz. Então esse óleo seria o esforço que nós fazemos. Quer dizer, para poder iluminar a nossa mente, iluminar o nosso espírito, para ele ser radiante, nós temos que queimar bastante óleo. Na Bíblia tem bastante árvore. Lembra que nós aprendemos no seminário de sábado aqui? Quando veio o pessoal de Piguá, eles nos ensinaram algumas coisas, a interpretar alguns símbolos da Bíblia. E ele disse lá que na Bíblia tem a oliveira, que produz azeitona e é tirado o óleo dela. Tem a figueira, né? Macieira eles falaram que não tem. A única que não tem é a macieira. Lá da maçã, não sabe de onde eles tiraram que a Eva, né, comeu a maçã. Isso daí não tem. Mas ele fala lá que cada árvore desta é uma personalidade humana, é um grau evolutivo. A figueira, que é aquela árvore que tem a raiz grande e ela tem a copa grande, alta, ela representa o homem primitivo que está aqui na terra, né? Tem raízes aqui, que está, através das encarnações sucessivas, construindo a sua história, a sua bagagem espiritual. E a oliveira seria mais elevada, porque uma árvore que produz fruto, ela é bom, que ela alimenta, né? E a oliveira, ela produz o fruto, que é a azeitona, e ela produz o óleo, que ao ser queimado, ele é combustível, e ele produz luz. E aqui ele está fazendo também essa analogia, está dizendo que a candeia acesa pode ser considerada com a mente iluminada. Porque onde tem um espírito que já iluminou a sua mente, ele tem entendimento, está todo mundo desesperado, tem um acontecimento que deixou todo mundo agitado, aquela criatura ela chega com serenidade e ela começa a falar, e ao falar ela acalma todos e coloca todas aquelas mentes em sintonia com a sua, e aqueles que antes estavam achando que era o fim, que estavam angustiados, desesperados, vê que aquilo lá faz parte da vida, é passageiro, né? E se reconduz no seu trabalho, na sua jornada. Como os espíritos benfeitores, quando eles chegam num trabalho, a gente está cansado, está desgastado, eles chegam e eles transmitem aquela paz, transferem fluidos positivos que reabastecem o ânimo e a disposição. Como também uma palestra boa, que a gente vai assistir, a gente ouve, a gente, né, entra na sintonia com a mente do palestrante e fica cheio de garra, de disposição, nem que seja por uma semana. Depois a gente vai queimando aquele óleozinho, né? Chega no final da semana, ficou sem combustível de novo, vai ler um livro, conversa com uma pessoa amigável, assiste uma outra palestra e vai para frente. Mantém-se na retaguarda espiritual quem acredita que conhecimentos superiores destinados à melhoria humana devam permanecer ocultos em círculos fechados, inacessíveis às massas populares. Por força da lei do progresso, a verdade chega à medida que o ser humano evolui. Então ele diz assim, que aqueles que acham
que o conhecimento é para poucos, ficou na retaguarda da humanidade. Vamos falar isso com outras palavras. Aqueles que acham que os conhecimentos espirituais não é ainda para ser divulgado para o povo, ficou para trás no tempo. Quanto tempo ficou para trás? Alguns séculos. Quando o conhecimento que nós estamos tendo aqui, ou no livro dos Espíritos, ou na Gênese, não podia ser ensinado para todos, porque não era todos que tinham a mente preparada para compreender. Como que era transmitido o conhecimento nessa época? Em círculos fechados. Eles ficavam observando algumas pessoas na sociedade, e aquelas que eles achavam que tinha condição, que tinha perfil, eles convidavam e levavam para um lugar escondido, e passava em fases, passava gradativamente o conhecimento, em graus. A pessoa ia subindo de grau. Foi necessário, foi importante isso, porque a massa não sabia usar direito o conhecimento, e você transmitir o conhecimento para quem não está preparado, ele pode usar aquilo lá para desviar, para dominar, para provocar maldade. Mas segundo esse texto, fala que esse tempo acabou, que nós já estamos vivendo um outro tempo, em que a verdade, ela tem que ser apresentada como uma luz que salva e nos tira da ignorância, do preconceito, dos traumas, dos complexos de inferioridade, da diferença entre o patrão e o empregado, entre o senhor e o servo. Hoje a gente tem que enxergar o senhor como aquele que tem mais responsabilidade, só isso, em relação ao servo. Antes não, né? Era autoridade, era o mando, era o desmando, podia. E hoje a verdade vem dizer: cuidado, somos espíritos. E quem hoje é dono, amanhã é empregado. Quem hoje é patrão, amanhã é o funcionário. Quem hoje está com a pele branca, amanhã está com a pele negra. Quem hoje é homem, amanhã é mulher. Então, tenha respeito por todos. A reencarnação era ensinada nas pirâmides, né? Só para quem era iniciado, não era para qualquer um. O desprendimento do espírito, hoje qualquer grupo nas casas espíritas fala isso, né? Está lá no grupo de estudo ali, está falando do desdobramento, da emancipação, que o espírito sai do corpo, ou de forma consciente, ou durante o sono. E isso não era ensinado para todos. Era ensinado para um grupo seleto, para escolhidos, mas não é mais esse tempo. Quem quiser hoje esconder alguma coisa, ou se tornar elite, está nadando contra a correnteza. A criança de 3 anos, ela tem acesso ao celular, e nós não sabemos mexer no celular, ela olha tudo ao mesmo tempo. Então está falando, não tem mais jeito. Por quê? Porque é vontade de Deus. Ah, mas tem muita coisa errada na internet, na televisão. Tudo bem. Isso faz parte de um aprendizado que nós coletivamente teremos que ter. Mas a universalização da informação para que todos tenham acesso à luz e possam dela se beneficiar é vontade de Deus. Nós já estamos vivendo um tempo privilegiado. Nós já estamos vivendo uma era privilegiada. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intuito de a dominarem. Olha o que ele está dizendo. A espiritualidade maior,
aqueles espíritos que estão em camada superior, eles têm informações que eles não trazem de pronto para a humanidade, porque eles esperam a gente evoluir e criar condições próprias para compreender, para que a gente tenha mérito, né? Se não traz tudo pronto, a gente se acomoda e não desenvolve a nossa inteligência, as nossas capacidades. Quando alguns homens na Terra já desenvolveram o campo da intuição, eles vêm e lançam o pensamento, a pessoa capta esse pensamento, seja um pensamento religioso sobre imortalidade, seja um pensamento científico da descoberta de uma vacina, de um equipamento tecnológico, né, de avião, de computador, e aquilo vem para a Terra. Ele fala que diferente é o que acontece com alguns homens, que quando tem um conhecimento não quer passar para o outro. Eu estou lá no meu departamento, eu tenho informações, eu não passo para ninguém. Por que eu não passo para ninguém? Porque eu me torno necessário. Aí então eu tenho que ficar ali, ninguém pode me tirar. É a mentalidade de alguns. Eles falam que quem está agindo assim está na retaguarda. Nós já fomos assim, é o egoísmo. Não vou ensinar para os outros. Por quê? Porque se eu tenho conhecimento privilegiado, diferente do outro, eu tenho alguma coisa que me torna importante e necessário, e aí eu tiro vantagem disso. Isso foi uma prática muito comum na Terra, mas não é mais. Quem estiver se comportando assim já está ficando para trás, é o que ele está falando. Vamos ler de novo? Senão vocês vão achar que eu que estou inventando. Quer ver? Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. Quer dizer, os homens que têm alguma informação, algum conhecimento privilegiado, ao invés deles transformar aquilo numa linguagem fácil para que todos possam compreender e melhorar a sua vida, dentro do lar, no trabalho, eles guardam para si, porque aí eles ficam dominando as classes mais baixas, que eles julgam ser mais baixas, serem inferiores. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então pense duas vezes quando você tiver aquela receita de bolo, você não passou para ninguém, dá tempo ainda. Passa para diante. Passa para a nora, passa para a vizinha, como é que faz aquele bolo, como é que prepara aquele peixe. Passa adiante. Dá tempo de fazer isso. Não era assim que vocês faziam antigamente? Vocês escondiam a receita? Para as pessoas ficarem falando que só vocês sabiam, não é? Não pode ser mais desse jeito. A gente tem que passar adiante. Outro dia nós estávamos falando da história da receita do peixe sem cabeça, lembra? Não sei se foi aqui nesse estudo. Foi no sábado que nós falamos? No sábado. Essa história da gente falar assim, sempre foi assim, e não buscar saber por que foi, né? Então diz que a avó fazia sempre um peixe, em época igual essa, de Natal, de Ano Novo, Páscoa, né? Ela fazia um peixe assado, saboroso, e todo mundo ia para a cozinha e ajudava ela a fazer a receita. Aí a mãe começou a fazer também, virou tradição de família. Fazia igualzinho, cortava a cabeça do peixe, limpava o peixe, temperava, punha assar, todo mundo comia. E as netas reproduziram, pegaram a mesma tradição. E um dia elas estavam conversando e falaram para a avó, né? Foi a primeira que iniciou. E aí, como que é a receita mesmo? Tem que cortar a cabeça do peixe. Ele falou, tem que cortar a cabeça do peixe? Não tem que cortar a cabeça do peixe. Mas não era assim? Tinha que cortar a cabeça do peixe, por esse tempero. Não, tudo isso que você falou é verdade. Tinha que colocar todo esse tempero, tinha que colocar para assar em tal temperatura. Mas eu nunca falei que tinha que tirar a cabeça do peixe. Eu tirava a cabeça do peixe por causa do tamanho da assadeira que eu tinha. Então eu cortava a cabeça do peixe, porque não cabia na assadeira. Mas não tinha que cortar a cabeça do peixe.
Então, informação, orientação, instrução é a luz que nós deveremos passar adiante para a gente mudar o nosso planeta. O que é bom para nós tem de ser bom para o outro também. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então ele compara a situação da terra em relação ao conhecimento como se a gente estivesse vivendo num pleno nevoeiro. Ou seja, a gente mal consegue enxergar as coisas daqui mesmo. Mas na medida que nós vamos avançando, nós vamos compreendendo o que era chamado de mistério, né, da vida, os mistérios. O pessoal fala, existe mais mistério entre a terra e o céu do que sonha a nossa vã filosofia. Mas a chave para esses mistérios, elas vão surgindo dentro da mente da pessoa. Quando a mente da pessoa vai se ampliando, vai se enriquecendo de possibilidades. E aquilo que ela não aprendeu aqui, ela vai aprender em outro planeta. Então, não existe nada que ficará eternamente em segredo. A palavra alqueire, citada no texto, é a antiga medida de capacidade. Ela equivale a 13,8 litros para cereais e 8 litros para óleo e líquidos, que servia também para guardar a reserva do óleo destinado a abastecer a candeia. Segundo Jesus, a candeia acesa deve ser colocada no velador, utensílio formado de uma haste de madeira, apoiado numa base, tendo na parte superior uma espécie de disco onde se coloca o candeeiro, candeia ou vela. Colocando a candeia no velador, a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. Tais ensinamentos do Mestre dão-nos a entender claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiverem a felicidade de a conhecê-las, pois sem esse conhecimento paralisar-se-ia a marcha da evolução. Sabemos que nem todos estão predispostos a colher a luz. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais deve, com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos que atinjam os circunstantes de modo agradável e edificante, como chama abençoada. Quando Joana de Cusa foi conversar com Jesus e dizendo: olha Jesus, eu entrei em contato com os seus ensinamentos e eu percebo que a tua palavra, o que você nos revela é o que tem de melhor, é a luz divina. Mas o meu marido, ele não comunga disso. Meu marido, ele está preocupado com o cargo que ele tem, porque ele era superintendente de Antipas, né? Um alto cargo junto ao Império Romano. E ele só pensa em dinheiro, em condições financeiras. E eu já não quero mais viver disso. Aí então Jesus fala para ela ter calma, ter paciência, porque para servir ao ensinamento de Jesus, ela deveria servir aqueles que têm mais necessidade. E no caso, quem tinha mais necessidade era o esposo dela, que era completamente materialista, que estava na escuridão. Qual que é o contrário de luz para nós no meio espírita? O símbolo que é o contrário de luz: a sombra, a treva. E o que é treva para o espírito? É o materialismo. Por trás do materialismo tem todas as derrotas que o espírito pode ter. A pessoa materialista, ela vai ter uma decepção profunda. Por quê? Para ela prosperar no materialismo, ela abre mão dos princípios evangélicos. Não se pode servir
a 2 senhores. Tanto é que ela teve paciência. Então ele diz assim, por isso que eu lembrei: você quer que seu marido chegue no mesmo nível espiritual que você, só que é o seguinte, é mais compreensível que aquele que está mais preparado estenda a mão para aquele que está lá embaixo. Aquele que está lá embaixo na compreensão, você não pode esperar muito dele, porque muitas vezes a gente desanima, né? A gente fala, tá louco, a gente faz de tudo para essas pessoas, a gente ora, pede a Deus, quer que elas vá na religião, se não vai no espiritismo, que vai na outra, mas elas não fazem a parte delas. Mas é para a gente seguir firme, porque não é compreensível inverter as coisas, querer que elas ou eles nos ajudem. Quem tem mais compreensão, é isso que o ensinamento está falando, deverá ser aquele que estende as mãos. Foi o que aconteceu com o marido dela. Ele entrou numa intriga política, se comprometeu, perdeu toda a fortuna acumulada, até o que não era dele ele perdeu, adoeceu mentalmente e passou a doença para o corpo físico e morreu em situação lastimável. A história da Joana de Cusa está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. E ainda deixou ela viúva com uma criança para cuidar. Ela fez o que o mestre ensinou, teve paciência, mesmo o esposo não comungando. Você pensa uma coisa difícil? A mulher ela já estava entendendo que a vida espiritual é a verdadeira, que estar próximo dos bons espíritos, receber aquelas energias, aquelas vibrações é o maravilhoso. E o homem queria ir todo dia em festa, vestir roupas importantes, falar só com gente importante, e ela ia deslocada nesses lugares para atender o marido. Mas fez o que Jesus pediu: tenha paciência, tenha persistência e não desista dele. Por quê? Porque Jesus trouxe ensinamento para o espírito mortal. Morrendo aquele corpinho daquele homem, a semente da companhia nobre da esposa ficou eternamente gravada na sua consciência. Pode ser que naquela encarnação ele não produziu o fruto que ela esperava, mas em alguma encarnação, por causa do comportamento dela, ele vai produzir um comportamento diferenciado. É fácil? Não é, mas é o caminho, né? Então, para encerrar, depois a quarta-feira que vem a gente continua ainda, porque este é só o primeiro versículo, né? É o versículo 33 dos que nós separamos para hoje, que seria 33, 34, 35 e 36. Vamos só encerrar o 33. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento à capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, uma vez que uma luz intensa demais o deslumbraria ao invés de esclarecer. Ele fala, embora todo conhecimento tem que ser revelado, a gente não pode despejar de uma vez. A pessoa chegou na casa espírita triste, ela está com uma tristeza. Eu posso chegar nela e falar assim, vem aqui, você vai ver como vai acabar a sua tristeza. O negócio é o seguinte, ó, tem o espírito, tem o perispírito. Aí no perispírito tem vai falar aqui nessa parábola do centro coronário, mas ela está dentro de um contexto, né? Eu posso chegar nela e falar, ó, tem 7 chakras principais, depois tem o separado. Tem também uma coisa boa agora, a física quântica. Ela tem que saber tudo isso? Ela vai saber, mas gradativamente. Você lembra da ação? Lembra. O pessoal também lembra que o Rodrigues fez uma listinha de livros. Vocês lembram dele? É por causa disso aqui. Dosado, né? A gente tinha aí na biblioteca, lembra dele? Quer dizer, a pessoa chegou na casa espírita, aí você vai dar aqueles livros de moral cristã, vai apresentar uma pessoa para ela, porque ela quer uma pessoa. E a gente vai apresentar Jesus, né? Jesus está do seu lado, ele senta com você na cama quando você ora, ele te abraça, ele te acompanha, ele não te deixa sozinho. A pessoa está querendo isso. Primeiro apresenta uma pessoa que é Jesus, por isso que ele saiu da luz mais intensa e se encarnou para mostrar para nós que ele está conosco.
Então você apresenta para a pessoa sofrida a figura de alguém que vai marchar com ela, caminhar com ela e depois gradativamente vai ensinando. Se despejar a doutrina espírita na pessoa, ela não é só doutrina espírita, qualquer doutrina. A gente tem essa ansiedade, né, de querer passar doutrina para a pessoa. Primeiro a gente passa amor, carinho, afeto, acolhimento e depois, gradativamente, a gente vai passando a doutrina. E é por isso também que a gente não recomenda, não é separação, que nem ele falou antigamente, ensinava só para um grupo seleto. A gente não recomenda uma pessoa que está começando a vir na casa vir para os estudos separados que a gente faz, né, de mediunidade, os que precedem os mediúnicos, quando se estuda o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Por quê? Porque a pessoa vai ficar olhando aquilo lá e vai ter uma distância entre a necessidade dela daquele momento para aquilo que ela veio buscar, não é? Depois sim, depois ela vai se maravilhando, ela vai se afeiçoando, ela vai mergulhando na doutrina, é o que ele está falando. Cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada. Essa é a razão de Jesus colocar parte dos seus ensinamentos, os mais complexos, sob o véu do símbolo. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideravelmente. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos a darem as suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para ser reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-lo sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresente outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação de outra. Então, o conhecimento ele tem que ser assim, alguma luz que vai servir para a comunidade num tempo. Então, os espíritos vêm, traz uma informação. Quando todo mundo assimilou e está já vivenciando aquilo, aí ele vem e traz outra. Sempre então, uma palavra que a gente fala ou algum conhecimento, ele terá que ter alguma validade.